Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa realidade que muitas vezes fica na sombra do nosso Serviço Nacional de Saúde, a dos técnicos auxiliares de saúde. Vamos explorar o abismo que existe entre aquilo que a profissão deveria ser no papel e a dura realidade do dia-a-dia. Uma realidade que, como vamos ver, está marcada por abusos e por um profundo desrespeito. Somos tratados como sacos de pancada. Esta frase é anónima, mas podia ser de tantos. É um murro no estômago, não é? E é por aqui que temos que começar. Porque esta análise não é só sobre leis ou decretos. É, acima de tudo, sobre pessoas, sobre a dignidade e o respeito que merecem no seu local de trabalho. Ora bem, para conseguirmos perceber a fundo este tema tão complexo, organizamos a conversa em 5 pontos. Primeiro vamos ouvir as vozes de quem está no terreno. Depois vamos ver o que diz a lei sobre a profissão. A seguir, o choque, a realidade contra a lei. Analisamos a nova carreira especial e, por fim, falamos de soluções, da luta por respeito. Vamos então começar por dar voz a quem vive isto todos os dias. As histórias que vamos ouvir vêm de denúncias, de testemunhos de técnicos auxiliares de saúde que pintam um quadro muito negro de um ambiente de trabalho que é sistematicamente abusivo. A lista de abusos é francamente preocupante. Estamos a falar de coação psicológica para que não façam greve, com castigos disfarçados, como serem colocados nos serviços mais pesados. Falamos de prolongamentos de turno forçados, sem pagamento, que vão para um banco de horas que depois nunca mais conseguem gozar. E os famosos SIGICs, aquelas horas extra que supostamente são voluntárias, mas que se tornam obrigatórias sob ameaça. E isto leva-nos a um ponto que é talvez o mais humilhante de todos. É a desvalorização através de tarefas que não têm nada a ver com a sua função. Temos relatos de técnicos auxiliares de saúde, profissionais de saúde com formação, a quem é mandado limpar gabinetes de desfias ou regar os jardins do hospital. E depois há a COPA, a tarefa universalmente odiada de limpar a cozinha que toda a gente na equipa usa. Isto não é trabalho de equipa, isto é tratar colegas como criados. Bom, já vimos a realidade dura e crua, mas, afinal, o que é que a formação e a lei dizem sobre o que é um técnico auxiliar de saúde? Vamos agora contrastar o que acabamos de ver com as qualificações oficiais destes profissionais. Guardem bem este número, 3.275. Este é o total de horas do curso de formação profissional do IFP para se ser técnico auxiliar de saúde. Estamos a falar de uma qualificação de nível 4, reconhecida em Portugal e na Europa. Não é um cursinho de fim de semana, é uma formação longa e muito exigente. E olhem só para a distribuição destas horas. Fica tudo ainda mais claro. Isto não é uma formação básica. São 1.100 horas de prática a trabalhar, mais 1.000 horas de formação tecnológica específica da área da saúde. E ainda componentes científicas e socioculturais. O resultado disto é um profissional de saúde, não é pessoal de limpeza ou de jardinagem. E é precisamente aqui que chegamos ao centro do problema. A desconexão total, o abismo entre as tarefas humilhantes que lhes são impostas e as funções técnicas e clínicas que estão definidas na lei. Vamos ver alguns exemplos que são no mínimo chocantes. Para que não restem dúvidas, em dezembro de 2023 entrou em vigor este decreto-lei. É novo. E ele não só cria a carreira especial de técnico auxiliar de saúde, como define preto no branco qual é o seu conteúdo funcional. Portanto, o que eles devem ou não fazer não é uma questão de opinião. Está na lei. E este contraste diz tudo. De um lado, a realidade imposta, limpar a cozinha. Do outro, uma função oficial que está na lei, preparar material para esterilização. Uma tarefa altamente técnica, de uma responsabilidade gigantesca, que é crucial para a segurança de qualquer doente. A diferença é abismão. Outro exemplo para que não pareça um caso isolado. Tarefa imposta. Fazer de jardineiro. Função oficial, auxiliar na recolha de amostras biológicas. Uma tarefa que exige conhecimento, cuidado e que tem um impacto direto no diagnóstico e no tratamento de uma pessoa. E agora, talvez o ponto mais grave de todos, a realidade desfias que, segundo os relatos, não só fazem pressão para que não se faça greve, como dão ordens para que outros profissionais, como enfermeiros, façam as tarefas dos tais para boicotar o protesto. Isto, para que seja bem claro, é ilegal e choca de frente com o direito à greve, um pilar fundamental da nossa democracia. Ok, este novo decreto-lei, o 120 de 2023, foi um passo importante, não há dúvida, reconheceu a carreira, definiu funções, mas a grande questão é: será que ele resolve os problemas de estrutura que permitem que estes abusos continuem a acontecer? Vamos olhar mais de perto. A nova lei, no papel, cria uma progressão. A carreira tem agora 2 categorias. Começa-se como técnico auxiliar de saúde e com um mínimo de 5 anos de serviço pode-se chegar a técnico auxiliar de saúde principal, uma categoria que já tem funções de coordenação. Parece um bom caminho. No entanto,
A lei nova deixou de fora a resposta à pergunta mais importante de todas, a pergunta que está na origem da maioria destes conflitos e abusos. Quem é, na prática, a chefia direta dos técnicos auxiliares de saúde nos serviços? E aqui está o nó da questão. Os técnicos auxiliares de saúde são o único, repito, o único grupo profissional dentro do SNS que é chefiado por membros de outra classe profissional. Neste caso, os enfermeiros gestores. Pensem nisto. Médicos chefiam médicos, técnicos superiores chefiam técnicos superiores. Mas os tais são geridos por enfermeiros. Isto cria um desequilíbrio de poder enorme e um conflito de interesse evidente. A chefia pode, e pelos vistos acontece, dar prioridade às necessidades da sua própria classe em vez de defender as funções e os direitos dos tais. Então, perante este problema de estrutura, qual é a solução? Nesta última parte, vamos olhar para a proposta que vem da base, dos próprios profissionais e que procura garantir de uma vez por todas a sua autonomia e a sua dignidade. A solução que é proposta é a criação de um novo cargo, o de TAS gestor. A ideia é simples e lógica. Seria um profissional da carreira, um técnico auxiliar de saúde, a chefiar diretamente a sua equipa de técnicos auxiliares de saúde. Trabalharia em paralelo com o enfermeiro gestor como um par, mas não estaria subordinado a ele. E as vantagens disto? Bem, seriam imensas. Significaria, para começar, autonomia profissional. A liderança seria feita por quem conhece a fundo o trabalho. Criaria um canal direto com as direções dos hospitais, sem filtros e sem o tal conflito de interesses. E talvez o mais importante, garantiria que existiria alguém a defender ativamente, no dia-a-dia, as funções corretas e os direitos destes profissionais. Isto, claro, iria melhorar a moral e, certamente, a eficiência de toda a equipa. E terminamos com esta ideia, que é muito poderosa. As leis são um passo, mas a verdadeira mudança não vem só do papel. Começa quando cada profissional se recusa a fazer o que está errado, quando a união da classe fala mais alto que o medo de represálias. Porque, no fim de contas, a dignidade e o respeito não são favores que se pedem, são conquistas. A questão que fica no ar é: estará o nosso sistema de saúde preparado para dar este passo, que é um passo essencial para que haja justiça?